bem-vindo a mais um episódio do GPcast. E hoje, pessoal, é sobre venda. De nada adianta a tua empresa, de nada adianta a gestão, de nada adianta marketing se o caixa estiver vazio. E venda, tem alguns grandes influenciadores aqui que falam que a bandeira do Brasil deveria ser progresso e ordem, não ordem e progresso. Cresce, vende, depois arruma a casa. E para falar de vendas, eu trouxe um grande amigo, especialista. Ele é empresário no ramo de educação há mais de 20 anos, centenas de mentorados, palestrante nacional, palestrante de TEDx e palestrante internacional. O meu amigo, especialista e pós-graduado em neurociência e fundador do método Neurovendas, aqui, Yuri Utida. Que honra, meu querido Rizieri. Um prazer estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Adoro o teu trabalho, adoro a sua pessoa, te respeito demais. Então, é um prazer estar aqui. Espero poder contribuir com a tua galera. Poxa, eu falei assim, cara, vamos falar de venda, porque no momento de crise, instabilidade, de desafio, o caixa é a mãe, né, meu amigo? Exatamente. E só existe caixa quando existe venda. Exatamente. E o propósito desse canal é levar conteúdo para que as pessoas tirem insights daqui, para que elas possam aplicar, depois de assistir isso, dentro da tua operação, dentro do teu dia a dia, da tua vida, às vezes, né? Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra, de verdade, cara. Cara, eu gosto de... Você tem algumas frases, né? E tem uma que você fala bastante, que é nem sempre o melhor vende mais. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, sabe? Porque eu vejo que venda... Eu vou te falar o seguinte, tem um amigo que fala, cara, você vende muito bem, mas eu tenho uma vergonha gigantesca de vender. Eu falo assim, putz, eu gosto do marketing de conteúdo porque eu entrego, gera desejo, daí eu tiro o pedido, eu não vendo. Você vende sem vender, né? Vendo sem vender. Agora, para eu abordar alguém, primeiro que eu já tenho um viés meio tímido, eu não sou aquele cara que vai chegar assim para você, tudo bem, teu nome? Showmenzão. Meu nome é Rizieri, eu faço isso, você trabalha com o quê? Eu não sou esse cara, eu admiro, vejo, até invejo, mas me fala um pouquinho sobre isso. Tá bom. Eu acho que essa primeira grande ilusão, Rizieri, que a gente quebra de muitos empreendedores e empresários, né? Que nem sempre o melhor vende mais. Então, vamos entender isso aqui. Eu vou te dar dois exemplos. Um não ligado diretamente a vendas, para criar contexto, e depois um diretamente ligado a vendas, para a galera que está aqui entender. Tem um caso que eu sempre conto em palestras, que é o do Joshua Bell. Ele é um violinista, um dos maiores, se não o maior violinista do mundo, e ele sempre toca num Stradivarius, que é o melhor violino do mundo, equipamento fantástico de 3,5 milhões. E em 2007 foi feito um teste sociológico que ele tocou numa estação do metrô de Washington DC, capital dos Estados Unidos. E durante uma hora ele tocou no metrô e 2.000 pessoas passaram por ele e apenas 6 pessoas pararam para ouvir um trechinho do que ele estava tocando. A gente tem um dos melhores violinistas do mundo, com o melhor equipamento possível do planeta, tocando uma sinfonia de Bach, das mais complexas que existem para um violinista. Produto bom, profissional bom e o produto que ele estava gerando muito bom. Só que isso não era o suficiente. 6 pessoas pararam e ele ganhou $32 de gorjeta. Só que esse mesmo violinista, naquela mesma semana, estava tocando com a Sinfônica de uma grande cidade, com mais de 1.000 pessoas na plateia, e cada uma delas sendo pago 100, 200, $500 para assisti-lo. Então percebe que é o mesmo cara, mesmo equipamento, a mesma produção, só que em contextos diferentes, com percepções diferentes, aquele ganha uma miséria e aquele ganha centenas de milhares de dólares. E vamos trazer então isso para a nossa realidade. Quantos profissionais, médicos, advogados, empresários que a gente conhece, que são muito bons, mas eles se comunicam da forma errada e com o público errado. Eles dão aquilo que a Bíblia diz, pérola aos porcos. E aí você é muito bom, só que você não consegue comunicar que é bom para o público certo, nas circunstâncias e nos locais corretos. E aí você é desvalorizado. Você tem que vender o quê? Desconto. Você tem que se humilhar quase para o cara comprar de você. Fazendo agora um paralelo para o mundo das vendas. Um outro teste que foi feito também bem realista. Em um boteco de cerveja, caipirinha, um boteco igual a gente tem em um monte de lugar do Brasil. Começaram a servir caviar para as pessoas, sem dizer que aquilo era caviar. Sem explicar que caviar é uma comida sofisticada, caríssima e que geralmente é acompanhado disso, daquilo e harmoniza com isso e aquilo. Aquelas pessoas que não conhecem caviar, que não
admiram, né, esse tipo de gastronomia, comiam, reclamavam, cuspiam fora, falaram que aquilo devia estar estragado, que porcaria que era aquela, por que você me serviu essa porcaria aqui? E não gostavam do caviar. Agora olha que louco. Em outros lugares, em outras circunstâncias, num jantar sofisticado, no contexto social correto, as pessoas comem caviar, postam foto, contam para os outros, pagam fortunas para um jantar que vai ter caviar. Por quê? Para o público certo, no contexto certo, com a comunicação correta, aquilo é valorizado. Então, tudo isso para te dizer o quê? Que não basta ser bom, ter um bom produto, bom equipamento, bom serviço, muita tradição, se o seu cliente não tem essa percepção do quão bom você é. Por isso que nem sempre o melhor vende mais. E na tua opinião, assim, qual é o maior erro de profissionais, empresas que sempre tentam ser os melhores, mas no final não conseguem gerar vendas? Acho que o grande erro é eles se focarem demais em si mesmos, Isieri. Quanta empresa a gente conhece que fala do seu produto, do seu serviço, dos anos de mercado que tem, da tradição que tem, e esquece uma pergunta fundamental. O que o cliente precisa? Ninguém quer comprar de você. O cérebro humano não gosta de gastar dinheiro. Toda vez que a gente gasta dinheiro, isso é processado pelo nosso cérebro como uma dor. Agora, o que as pessoas querem de você? Resolver um problema. Quando eu vou no médico, não é porque eu adoro o Dr. Rizieri, é porque eu tô com algum BO que eu preciso resolver. Quando eu contrato um mecânico para fazer a revisão do meu carro, não é porque eu quero garantir o emprego desse cara, não é porque eu quero dar dinheiro a mais para Land Rover, é porque eu tô com algum problema que pode explodir o motor do meu carro. As pessoas não querem comprar de você. O que elas querem é resolver um problema delas. E a maioria das empresas, mesmo aquelas muito boas, com bons produtos e bons profissionais, esquecem disso. E focam em falar de si, tentar se vender, ao invés de atender a necessidade do cliente. Então eu sempre inverto essa lógica. Eu falo muito para times de vendas que eu treino e para galera em palestra. Cara, toda venda tem que começar com uma pergunta. Cliente, o que você precisa resolver hoje? Qual que é a sua prioridade nessa decisão, nessa compra? Se você só inverter essa lógica, entender o que o cara precisa resolver, ele compra com muito menos resistência. Hoje a gente está vendo uma transição de vários grandes diretores de empresa botando a cara na frente da empresa, falando que isso é super importante. Mas em alguns momentos eu acho que assim, cara, tá passando tanto do ponto na visão de negócio, porque em algum momento a gente deixou de colocar o cliente como centro. Eu vejo dentro da medicina e às vezes empresas que fazem gestão de custo, porque quando você se propõe a ser o mais barato, você tem que ser muito arrojado. Muito É um controle muito grande, é um controle de qualidade versus eficiência de custo. E inevitavelmente, quando eu tento estreitar muito o custo, não tem como afetar a qualidade. Exato. Então, quando eu tenho grandes players do mercado aparecendo demais, mostrando uma coisa que é tão desconexa com a realidade do consumidor do produto, às vezes você, na tua opinião, você acha que isso pode impactar negativamente a venda? Porque eu consumo conteúdo, vejo várias pessoas de sucesso aparecendo, para minha visão como empresário, pô, legal. Mas e a venda? Será que está gerando mais venda você aparecer à frente do teu negócio? Ou só está gerando mais equity para a empresa? Eu acho que cada negócio é um negócio, né, Rizieri? E, claro, cada empresário que vai acabar tendo que avaliar, achar o seu ponto ótimo. Eu vejo que uma empresa não ter uma cara, não ter um embaixador, não ter alguém que personifique essa empresa, realmente pode ser nocivo, porque ela vira panfletagem, é só um produto sem alma e que não desperta emoção, e as pessoas compram por emoção. Então eu entendo que a partir daí os empresários, os grandes CEOs começaram a vir para frente da empresa. Então você pega o Elon Musk, que representa as empresas dele, o Steve Jobs sempre foi a cara da Apple, você pega hoje o Adib na CIMED, então tem uma infinidade que nós podemos falar. Mas existe um ponto ótimo disso. Acho que se o CEO, o empresário, ele começa a ser mais produtor de conteúdo do que necessariamente empresário e gestor, isso pode criar um revés, claro, para a empresa. Mas vamos lá. Acho que isso é um caso muito extremo. Para a maioria dos profissionais, eu gosto muito de falar disso, de se expor, gerar conteúdo, rede social, estar no podcast, eventualmente até fazer palestra. Vamos pensar uma coisa aqui. Se eu tiver que contratar um médico, Rizieri, ou um advogado, e eu entro no LinkedIn ou no Instagram desses dois caras. Os dois têm formações similares, mais ou menos o mesmo tempo de mercado. Aparentemente, eles têm a mesma competência. Só que um deles tem um podcast, tá aqui no GPcast. Esse cara palestra, organiza eventos para outros médicos, é mentor de negócios. E o outro cara está o dia inteiro trancado no escritório, do consultório. Qual dos dois me passa mais credibilidade e autoridade? Qual dos dois me parece ser mais referência, na sua opinião?
Inevitavelmente, eu falo assim, o ser humano é visual e preconceituoso. A gente gera o preconceito baseado naquilo que a gente vê. Entende? Então, inevitavelmente, você acaba escolhendo o que é mais visto, o que é mais aparente, o que mais se expõe mais, né? Por isso que eu digo, não basta ser bom, nem sempre o melhor vende mais. Às vezes esse cara, ele é muito bom, só que ele não se vende, ele não tem um marketing próprio, ele não tem um posicionamento, ele não comunica toda essa competência. Eu vou pegar um gancho, desculpa até te interromper, porque a minha pergunta, ela vem, como você já mentorou centenas de pessoas e de empresários, e você provavelmente conhece pessoas altamente técnicas, Sim. Né? E só que eles são ilustres desconhecidos, né? O que diferencia uma pessoa, um profissional que tem autoridade e aquele que é muito técnico, ele tem uma autoridade técnica, mas ninguém sabe dele, entende? E ele não é valorado pelo conhecimento que ele tem. Isso gera um segmento de frustração, de raiva, e daí ele busca alternativa, inveja, e gera alternativas de busca de receita, porque ele começa a correr atrás do dinheiro e não de tentar ali, né? Tentar compor, fazer com que ele seja valorado. Sim, e acho que você entra nessa situação, né? Sim. Então vou te fazer vamos fazer uma analogia e a gente pensa junto aqui com a galera que está assistindo a gente. Imagina, Rizieri, que você tem muita formação, e é o caso. Você é um cara excelente tecnicamente, muita formação, muita experiência cirúrgica, no caso de um médico, por exemplo. Você tem muita experiência cirúrgica, formações internacionais, experiência, nota 10 tecnicamente. Só que essa sua competência técnica, ela é invisível, ela está dentro de você, dentro da sua cachola. Então, só você sabe. E você se vende, se mostra para o mercado com baixa capacidade de venda e de comunicação. Você não se vende, você não gera conteúdo, você não é percebido como alguém que sabe tudo isso que você sabe. Então, tecnicamente, nota 10, minha capacidade de me comunicar e de me vender, nota 3. Como que o mercado lá fora te percebe? Com nota 10, que só você sabe, ou com esse nota 3, que é o que você está mostrando? Essa é um grande desafio, né? Porque o mercado te percebe aqui, infelizmente. Então, se esse cara ele é muito bom, mas ele não consegue mostrar que é bom, isso ele vai fazer gerando conteúdo, prova social. E eu vou te falar como médico, assim. Imagina o seguinte, você entra no hospital para operar a tua vesícula. Sim. Você espera o quê? Você tá querendo impactar? Não, eu quero que minha cirurgia seja um corte assim, assim, assado. Você não tá nem aí para a cirurgia. Porque na tua cabeça a cirurgia já tá tudo certo. É isso. Porque você já contratou o cara que vai lá e vai entregar a cirurgia. Mas o que vai impactar você com relação ao aspecto da cirurgia não é a cirurgia. É tudo que envolve a tua experiência. Exatamente. Então é mais ou menos isso. Quando você fala ali, se eu vejo, eu olho, eu enxergo, eu começo a ter uma experiência prévia a teu respeito. Perfeito. Então, eu produzo conteúdo na internet como médico há uns bons anos, desde a pandemia, antes da pandemia. Muito bom, inclusive. Sempre elogiei muito obrigado. Conteúdo, é muito bom. E assim, teve gente de entrar, eu não acredito que eu tô aqui na frente, deixa eu tirar uma foto. Eu falei, cara, isso é tão legal porque não é uma métrica de vaidade, mas é um reconhecimento porque aquilo faz parte do trabalho. Sim. Então, as pessoas falam, eu não sou para isso. Eu falei, todo mundo é para isso. Isso deveria... Nós estamos no momento que estar no mundo digital não é o futuro, é o passado. Exato, já está acontecendo há 10 anos. Você já está atrás. Então, você precisa guardar ali, tal dia à tarde é dia de gravação. E daí eu gravo já. Eu não sei editar, contrata alguém. Eu não sei gravar, contrata alguém. É trabalho, cara. Faz parte do teu orçamento, do teu investimento. Perfeito. Porque não é custo. É investimento / retorno. Necessário, inclusive. Necessário. Né? Porque no mínimo você tem que estar presente. E você falou uma coisa muito legal, Rizieri, que eu acho que vai de encontro com o que você falou, de eu não gosto de ser esse vendedor ativo, que aborda as pessoas, mas eu vendo sem vender, gerando conteúdo. Então vamos explicar, segundo a neurociência, inclusive, à luz da neurociência, por que isso acontece. O nome desse fenômeno é Prime Mental. E aí vamos fazer uma comparação aqui com algo que você que é casado sabe. A tua mulher, antes de passar maquiagem, o que ela passa no rosto? Um primer, que é justamente para quê? Para preparar melhor a pele dela, para absorver bem aquela maquiagem e ter mais qualidade.
E aí, pra rapaziada que não entendeu, é tipo passar os arcão no portão antes de você pintar. A gente prepara a superfície para receber aquela maquiagem ou aquela tinta. Então, o nome disso, primer. Beleza. Vamos trazer isso aqui, então, para o cérebro humano. Antes de eu te falar alguma coisa, eu posso abrir espaço para você receber essa informação. Então, quando eu falo assim, Rizério, eu quero te contar uma história que acho que pode mudar o destino da sua empresa. O que eu acabei de fazer aqui? Eu abri um espaço de curiosidade, de desejo, teu pico de dopamina, de uau, eu quero saber isso, foi lá no alto. Então, o nome disso é preparar o terreno, ou seja, é um prime mental. E eu vejo que muitas vezes, quando a gente gera conteúdo, você está criando conexão com a sua audiência, gerando confiança, percepção de competência antes do cara te conhecer. Então, quando ela chega no seu consultório, ela chega numa cirurgia, chega para ser atendida por você, ela já vem mais comprada, porque a mente dela já está aberta, já está pré-persuadida. Então, você fez um prime mental com essa pessoa. Então, quem está aí achando que, será que eu preciso mesmo gerar conteúdo, fazer vídeo, vir num podcast? Você não precisa, só que o teu concorrente que está fazendo isso, dando palestras para os pares dele, mentorando outras pessoas, esse cara está quilômetros na sua frente, porque ele já tem barreiras muito mais baixas. Concorda? Perfeito. Olha, eu vejo assim que rotineiramente eu tenho acionamentos e assim, uma coisa que para mim dependendo do que você faz, é acesso. Tipo assim, quantos cliques a pessoa tem que dar para conseguir falar contigo? Entende? Então, assim, você profissional liberal, se eu tiver que fazer contato com você, eu vou ter que mandar um e-mail, eu vou ter que ligar para alguém que não vai atender, eu vou ter que mandar uma mensagem que vai me responder quantas horas ou dias depois. Então, hoje, se você clica em determinados lugares, você cai no meu WhatsApp. É isso. A hora que eu pego o WhatsApp, eu vejo, a depender do que foi, eu printo a tela, já mando para minha secretária para ela fazer um contato. E a gente tem ferramentas com inteligência artificial que podem responder em tempo real, mas hoje eu gerencio muitas coisas no dia a dia porque eu consigo, baseado na estrutura de volume que eu desenhei para mim. Sim. Então, é importante você desenhar o processo da tua empresa. Tipo, como é que é a tua secretária ou como você atende o telefone. Nem que a sua secretária seja uma IA. Né? Entendi. Isso é mais fácil ainda de você modular o tom de conversa, né? Então é extremamente interessante você ter a jornada, né? Sim. Eu quero te perguntar uma coisa com base na neurociência. Como é que a neurociência explica as compras mais irracionais que a gente tem? Porque tem hora que você compra uma coisa e você fala assim, não acredito que eu comprei isso. Mas se você fica rodando na internet, você sempre descobre alguma coisa que você tem necessidade que você nunca imaginou que tinha. Exatamente. A função do marketing muitas vezes é essa, né? É mostrar para você coisas que você precisa que você nem sabia que existiam. Um dado muito importante, Rizério, que as pessoas desconhecem e muitas vezes ignoram. 95% das nossas decisões de compra são irracionais, são inconscientes e emocionais. E aí você pensa, não, mas o ser humano é extremamente inteligente, nós somos racionais. Não, nós temos a capacidade de racionalizar, de calcular, deliberar pensamentos, mas nós somos seres irracionais, emocionais e que tomamos decisões de forma subconsciente. Yuri, não gostei disso que você falou, eu não concordo. Tudo bem, não sou eu que estou falando. É um cara chamado Gerald Zaltman, pesquisa aí. Ele é um pesquisador, professor de Harvard, e em 2003 ele publicou esse artigo que mostra isso, que 95% das decisões humanas, numa tomada de decisão de compra, são inconscientes e emocionais. O que isso quer dizer? As pessoas não querem comprar de você, como eu falei, mas o que elas querem é resolver algum problema na vida delas. Quando aquilo que eu comunico, aquilo que eu mostro, aquilo que eu falo para elas, mostra que isso torna a minha vida melhor, mais prazerosa, mais leve, mais segura, o meu cérebro fala, opa, isso melhora a minha sobrevivência. Ele não processa a dor, ele processa o prazer, o ganho, a garantia. Então é isso que eu acabo decidindo comprar. Vamos trazer isso para a prática para não ficar tão filosófico e teórico. Tem carros mais baratos que a Volvo? Com certeza. Só que quando você pensa na marca da Volvo, qual que é a palavra que vem à sua mente? Segurança. Pronto. Então quando você compra um carro da Volvo, você não comprou design, você não comprou 170 cavalos. Você não comprou necessariamente 12 airbags ou 15 alto-falantes. Você comprou segurança. O cliente da Volvo, ele é casado ou solteiro? Casado. Com filho ou sem filho? Com filho. Então você se preocupa com segurança. Eu tenho uma esposa a quem eu quero proteger, filhos que eu quero preservar. O Volvo faz sentido para mim. Ela incutiu na sua mente uma emoção.
uma garantia de vida. Então, seu cérebro não processa necessariamente as características racionais da Volvo. Se eu penso em segurança e eu quero proteger alguém, é esse carro que eu escolho. Então, marcas que vendem sensações, emoções, sentimentos, elas conseguem te vender independente do preço. São as marcas que não tem que ficar negociando, mendigando preço, porque elas te vendem uma sensação, uma emoção. Isso é o que impacta a mente do nosso cliente. Então, quando a gente gera autoridade com um podcast, com uma palestra, com conteúdo, o que nós estamos fazendo com o nosso cliente? Mostrando valores que a nossa empresa representa. Seja contribuição, cuidado, família, e a tua audiência vai se conectando com esses valores. Elas passam a não questionar mais os atributos racionais de preço, condição de pagamento, e elas compram tudo que você representa. Show. E assim, todo mundo quer comprar, mas ninguém gosta do vendedor. No fundo, você sempre está disposto a colocar o dinheiro em alguma coisa, mas... não. Mala, né? Você entra na loja, o cara já gruda em você, você já... Não. Daí, o ser humano é desafiador, né? Porque se deixa livre, ninguém dá atenção. Se fica próximo, tá? Então, você tem que... Tem como você vender sem forçar, sem parecer aquele vendedor chato? Tem. E vamos entender. Esse estereótipo do vendedor mala, chato, insistente, que a maioria das pessoas tem, e esse cara realmente existe, mas geralmente são os vendedores despreparados, amadores, o cara que tem começo de carreira ou que estagnou e não quer se desenvolver. Esse cara, ele não é o vendedor atencioso e persistente, ele é o cara chato e insistente. É o cara que tá lá para ganhar dinheiro, bater meta e tomar a cervejinha dele no final de semana. Esse é o vendedor que ninguém quer. Agora, o vendedor que está preparado para te atender e não para bater a meta dele, esse cara, ele não está preocupado com a meta dele, com aquele fechamento do dia. Ele sabe que isso é consequência de um bom trabalho, de relacionamento. Esse cara está lá para te atender. Tem um amigo que diz a seguinte frase: quem não serve, não serve. E o vendedor, acima de qualquer coisa, ele está aqui para servir. Então, se eu te sirvo, se eu te atendo, se eu resolvo o seu problema, e você percebe que a minha preocupação maior é resolver o seu problema, falou, pô, eu gostei desse cara. Ele nem tentou ficar me entubando o produto. Ele nem tentou ficar insistindo e vendendo alguma coisa. Eu passo a confiar nessa pessoa. Então, relacionamento e confiança, lembra daquele cérebro que precisa de segurança, de confiança, de relacionamento para comprar? O cérebro desarma. E aí agora eu quero conversar com você. Então, se o vendedor quer vender mais, a primeira coisa que ele tem que fazer é parar de vender. Que show, olha só. Já valeu aqui, pessoal. Né? Então, eu vejo, a gente está na onda da história da produção de ocitocina. Você vê, sabe quando você começa a ver um vídeo ali no teu Instagram, você começa a chorar? Né? Então, aquela sensação mais duradoura, é diferente da dopamina, que você tem um prazer de curto prazo, mas a ocitocina lá retém você chorando. Você ouve uma música, daí você lembra daquela e chora. Né? A Coca-Cola é campeã em fazer essas né? O Itaú não é diferente. A gente eles não falam de produto. Eles trazem momentos, né? Momentos esses que... Natal, então, as propagandas são maravilhosas, né? Porque impactam de forma absurda. Impactam de forma emocional. E é isso que eu ia falar. Como que essas histórias, elas conseguem fazer com que gere valor, até mesmo venda, em vez de falar do que elas fazem? Show. Cara, o exemplo da Coca-Cola eu acho que é muito bom, Rizieri. Pensa aqui uma coisa comigo. De forma racional, você deseja que seu filho seja hiperobeso? De forma diabético? Nunca. Que tem osteoporose na vida adulta? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Só que racionalmente, quando a gente entope nosso filho de Coca-Cola ou de um refrigerante, de qualquer bebida com açúcar adicionado, o que você está cultivando no seu filho? Tudo isso. Tudo isso. Então, racionalmente, você jamais daria isso para o seu filho. Então, a Coca-Cola tira o foco completo do produto. Ela não vende bebida açucarada, gostosinha para acompanhar o hambúrguer e a pizza. Ela vende a sensação e o sentimento. Lembra das emoções? O que a Volvo remete? Segurança. E o que a Coca-Cola remete? Momentos de felicidade. Então, toda a propaganda são amigos reunidos, são momentos em família, são momentos de Natal. Então, sempre que você pensa, poxa, vou receber minha família esse fim de semana em casa, vou fazer a festa de aniversário do meu filho, o que acompanha isso? Não é o suco de laranja, é a Coca-Cola. Então, o que você compra não é refrigerante, não é água açucarada. São momentos de felicidade dentro daquela garrafa. Então, eu pergunto sempre para as pessoas, o que você vende? E 100% dos vendedores falam o produto ou o serviço que eles prestam.
Então o advogado fala, poxa, eu vendo clareza tributária, o médico acha que ele vende consultas médicas como ortopedista ou cardiologista. Não, cara. O que você vende é outra coisa completamente diferente. Então, o que você vende é o que o seu cliente ganha com isso, é o que ele sente com isso. Eu estava esses dias treinando uma galera de um escritório de investimentos, uma grande marca do Brasil, todo mundo aqui conhece, mas não vou fazer merchan de ninguém aqui. E olha que legal o que essa assessora me falou. Yuri, eu tenho um cliente que ele tem 50 anos e ele estima que vai viver com saúde por mais uns 30 anos. E ele ama o verão. Ele é muito bem casado, já é um senhor bem sucedido e ele ama o verão. E o que ele me disse quando ele começou a investir com a gente? Que o que ele quer não é ter mais 30 verões, né, dos 50 aos 80 anos da vida dele. Ele quer investir para ter dinheiro e liberdade financeira para ter 60 verões. O que ele quis dizer com isso? Ele quer passar o verão no Brasil, no hemisfério sul, e no nosso inverno viajar para os Estados Unidos e Europa para passar 2 verões por ano, um aqui e um lá. O cara investe para isso. Então se eu falasse para ele de taxa Selic, de fundos imobiliários, isso é chato, é racional. O nosso cérebro tem que parar para processar tudo isso. Eu não compro dessa forma. Agora, quando ele se imagina num ano no Nordeste do Brasil, num período do ano no Nordeste do Brasil e no outro período em Ibiza com a esposa, ele fecha o olho e é feliz com isso. Ele sente algo. É isso que ela vende. Então, o que o seu cliente tem que sentir quando ele consome o que você vende? É isso que a gente tem que vender. Quando eu falo para o empresário, amigo, eu quero que você trabalhe menos e ganhe mais dinheiro, eu não estou vendendo palestra e curso. Eu estou vendendo para ele liberdade. Eu estou vendendo para ele paz de coração. Eu estou vendendo para ele um final de semana que ele pode abrir um vinho, tomar com a esposa e ter uma bela noite namorando, como ele não fazia há 5 anos. É isso que o cara compra. Cara, isso, olha, tá vendo, pessoal? Eu ia fazer essa pergunta e você, antes de responder, já exemplificou isso, porque é o poder da narrativa. Você construiu a narrativa que você fica imaginando o verão quando você fecha o olho. E o que você acha, na tua opinião, que todo vendedor e empresário eles deveriam aprender sobre narrativa? Eu falo assim, tipo, storytelling, todo mundo já, né? Mas assim, o que você acha que são os atributos de uma boa narrativa para quem, vou começar agora, trabalho no mercado financeiro, sou médico, advogado, dentista. Como começar a construir essa narrativa? As pessoas confundem storytelling com contar uma história e contar a parte triste da sua vida, ou necessariamente contar algum ponto de superação que você teve. Isso é importante no seu storytelling, tudo bem, mas a grande pergunta é, onde isso é relevante para o seu cliente? Se isso não é relevante para ele, é só papo furado, é só uma história triste. Então o storytelling ele tem que incluir pontos que sejam relevantes para o seu cliente entender o que você sabe, por que você faz o que você faz, por que você é bom nisso que você faz e o que te despertou tesão, propósito em fazer isso. Quando eu trago no meu storytelling que eu saí de quebrada, de periferia, de um lugar hostil, pobre e vender e me comunicar com mais potência me ajudou a acessar pessoas, lugares e ter sucesso financeiro, aí esse storytelling faz sentido. Poxa, eu passei muita privação e hoje viajei 35 países. Legal. Então mostra um porquê de eu ter me apaixonado por vendas e porque eu quero ensinar empresários a vender também. Então o storytelling ele tem que fazer sentido dentro daquilo que você faz e dentro daquilo que encaixa para o seu cliente, senão é papo furado, tá? Agora vamos falar sobre o poder do storytelling, né? Para quem ainda não usa isso e se prende a aspectos técnicos e características racionais do produto. Eu vou te contar um episódio que aconteceu em 2015. Eu fui para o Chile, foi a primeira vez que eu fui para o Chile e lá inclusive foi onde eu criei esse hábito de todo país que eu visito, visitar uma vinícola, que é algo que eu achei maravilhoso, é um plano de aposentadoria meu inclusive ter uma vinícola. E chegou lá, o cara me explicou, Yuri, essa uva que a gente planta aqui no Chile, a uva Carmenère, ela é originária da França. Só que hoje ela nem tem mais na França, ela pegou uma praga e hoje ela sobreviveu muito bem aqui no Chile. Só que o grande diferencial da uva, vai ver a história desse maluco. O grande diferencial da uva aqui no Chile é que nós temos ao sul a Patagônia, gelada, muito fria. De um lado o Oceano Pacífico, todos os ventos e a salinidade. Do outro lado, Cordilheira dos Andes, que é uma barreira natural, protege as uvas e nananã. E ao norte o deserto do Atacama, que acaba trazendo ventos muito secos, um calor e nananã. Essa combinação única, Yuri,
permite que a uva Carmenere do Chile tenha um sabor por causa do terroir e nananã e nananã, a nossa uva ela é completamente diferente de qualquer outra coisa que você possa provar no mundo. O cara ficou uns 15 minutos me contando essa história. Enquanto ele me contava isso, dentro de todo aquele ambiente da vinícola, aquele cheiro de vinho, um ambiente gostoso, aquela luz, então todos os seus... o sensorial estava todo ativado. Foi, agora a gente vai provar esse vinho. Meu amigo, você acha que na hora que eu pus esse vinho na boca, eu achei ele razoável ou espetacular? Espetacular. Eu já tava achando ele espetacular enquanto o cara tava me contando. Olha o prime mental que esse maluco fez comigo. Quando eu provei, eu falei assim, meu Deus do céu, o melhor vinho da minha vida. Eu levei umas 15 garrafas dessa vinícola. Maravilhoso. Eu encontrei esse vinho em São Paulo alguns meses depois. Não empório. Fui, tava lá a garrafa da mesma vinícola, até mais barato do que eu paguei no Chile. Eu comprei? Não. Não. Porque aqui ela era só uma garrafa de vinho. Ela não tinha toda a narrativa, não tinha o impacto emocional que o storytelling, que a narrativa que esse cara construiu naquela ocasião teve. E isso é muito interessante, porque a construção da narrativa, o vinho é o maior exemplo disso. A gente Exato. teve operações do FBI batendo contra aí até o próximo, os vendedores fakes de vinho, porque você não compra, e percepção, os grandes enólogos e juízes dando notas altíssimas para vinhos que teoricamente não seriam vinhos nem puros e nem de elite. Uhum. Então você começa a entender o quanto o teu cérebro é direcionado para a percepção, inclusive sensorial. Sensorial. Em testes cegos, vamos pegar o exemplo da Coca-Cola que a gente falou aí do vinho. Em testes cegos, quando eu te dou os 2 líquidos pretos, escolhe um e bebe. A grande maioria das pessoas diz que o sabor da Pepsi é melhor que o da Coca-Cola, no teste cego. Mas isso é muito legal, porque isso é total... assim, sobre o posicionamento de mercado, a Pepsi é a mais inovadora de todas. Sabe que a Pepsi quebrou 3 vezes antes dela vir para um sucesso. Mas, baseado na percepção do cliente, ela tem 10% a mais de açúcar. É mesmo? Ela é levemente adocicada. Aliás, 10%, ela tem um pouco mais, mas é 10% a mais. Tem 10 calorias a mais por ser um pouquinho mais doce. E isso é mais palatável. Foi a primeira torna ela mais gostosa. Foi a primeira a ter 2 litros como PET, depois todas vieram. Ela foi a primeira a inovar em marketing, colocando classes menos favorecidas na época dos Estados Unidos, onde a gente está falando de segregação. Ela colocou no marketing famílias de operários, famílias de negros como marketing. Então a Pepsi sempre foi mais foco no cliente, no público consumidor. A Coca-Cola focando em experiência e ela foca no consumidor. Por isso que o teste cego é muito louco isso, porque você aprende a estratégia. Se grandes empresas estão olhando desde muito tempo no foco no cliente, é porque que a gente em algum momento deixou de olhar para o cliente. Isso. Então não é inventar, é entender. É isso, entender. E porque assim, muitas vezes, acho que quando a gente dá exemplo da Coca-Cola, ou da Pepsi ou da vinícola, o cara fala, mas como é que eu aplico isso no meu negócio? Não é exatamente a mesma situação, mas pega o conceito e traz para sua história. Aprende com a indústria do vinho, construir histórias e narrativas, o quanto isso valoriza o teu produto. Aprende com a Pepsi e com a Coca-Cola, ou olhar para o cliente, ou inovar de alguma forma. Né? Hoje você vê, assim, tratamento, dermatologia é campeão em contar storytelling. Pronto. É isso. Você vê dermatologistas falando sobre um produto e o que faz e mostrando tal. Quando você vê, você fala, caramba, acho que estou precisando disso, né? Eu não tenho condição. É um estudo baseado numa boa história. E claro, acho que existe um preconceito, só para fechar esse assunto, que muita gente fala assim, mas então eu tenho que mentir para o meu cliente, inventar uma história? Claro que não. A construção da narrativa é pegar exatamente o que é verdadeiro e você potencializar aqueles maiores pontos da sua empresa, do que você resolve, da sua solução. É porque narrativas destruídas, elas te matam no mercado, né? A gente teve aquela empresa de sorvete que tinha uma narrativa italiana, tal, eu esqueci o nome da marca até, que ela sumiu do mercado porque descobriu que era tudo uma história falsa. Vovô falava, meu filho, você não consegue enganar muita gente por muito tempo. Então, a verdade é um bom negócio. E quando você tem a verdade, você acredita, você tem propósito naquilo que você faz,
Você consegue criar narrativa porque você realmente acredita naquilo que você faz. Você realmente Isso. consegue impactar pessoas com o teu produto, com o teu serviço, né? Então você consegue transformar vidas, momentos de felicidade, trazer experiências para as pessoas. Então a pessoa que está ali dentro daquela empresa que está vendo como que produz, a dedicação. Sabe o que eu penso quando eu pego um vinho? Como que uma uva num lugar tem um gosto diferente. A hora que você vai para uma vinícola, quantas pessoas estão envolvidas no processo produtivo? Daí você fala assim, caramba, isso é diferente. Por mais que seja produzido em larga escala, existe uma história, uma família, uma Sim. cultura por dentro de tudo isso. Isso é como o café. Isso eu trabalho com dispositivo médico, um stentezinho. Eu fui visitar uma empresa. Eu imaginava que você apertava um botão, saía do lado. Cada estente é checado 3 vezes por olho humano por microscópio. Então, Cara, isso é uma produção com tripla checagem para cada cadeia produtiva, de cada etapa da produção do material. Daí, hoje você pega um estente e fala, não, são você. Não, meu, aqui muitas pessoas colocaram a mão. Então, assim, você visitar aquilo que você muito faz legal, hein? é muito louco, porque reforça o respeito que você tem Sim. pelas coisas. Agora, olha que coisa legal, né? Um produto tão bom, com tanta checagem, feito com tanto carinho, com tanto esmero, e muitas vezes a gente não conta essa história, né? Então, você vê, é algo extremamente técnico, extremamente específico, um estente para o coração, e uma empresa dessa poderia contar histórias muito mais emocionais e interessantes, com absoluta E certeza. vem trazendo só conteúdo técnico pra É gente. isso. Eu tive a oportunidade de ser levado para visitar a empresa. Eu saí de lá sem ninguém me contar, com uma percepção muito mais de dentro do que da carcaça. Ah, porque tem 2% a mais de flexibilidade, 1% a menos de navegação e papapá, papapá. Técnico. Tá bom, tá, beleza. Eu vou continuar usando, mas é porque, enfim, aquilo me impactou tanto, porque eu falei, até hoje, nós estamos falando disso de 17 anos atrás, há 17 anos E você atrás. lembra disso até E hoje? eu lembro olha até que legal. hoje, então não sai dessa memória, né? E Yuri, no momento que a gente está vivendo hoje, de tantos desafios, produtividade, performance, não está negociável, né? Como a gente conseguir aumentar receita, fluxo de caixa, com todos esses desafios? Tentando, eu não gosto de falar sobre trabalhar menos, mas é você ser mais efetivo, gerar mais produção, mais retorno, mais lucro Uhum. no mesmo cenário, no mesmo ambiente, em cenários tão desafiadores. Então vamos olhar aqui para dois aspectos. O primeiro deles, a grande maioria dos empresários acha que para faturar mais, aumentar faturamento, ganhar mais dinheiro e com isso aumentar lucro, ele só precisa vender mais. Só que se você está vendendo muito hoje, Gisele, com pouca margem de lucro, ou às vezes até com prejuízo, se o cara não sabe precificar bem e vender bem. Se eu vendo mais, eu só estou aumentando o tamanho do buraco. Eu só estou criando gargalo na minha empresa de produção, de entrega, de logística, de organização, de tributo e não necessariamente eu estou ganhando dinheiro. Então, para que eu ganhe mais, primeira coisa é dar menos desconto para o meu cliente, é conseguir criar nele uma percepção de valor para que ele consiga me pagar aquilo que me dá margem suficiente. Eu vejo muito empresário que fatura muito com pouca margem. Esse cara tá tendo trabalho, correndo risco trabalhista, tá tendo que resolver um monte de coisa, porque o departamento comercial tá o dia inteiro. Chefe, pô, libera desconto, e esse cara, no fim do dia, ele bota a cabeça no travesseiro preocupado, porque ele não tem margem, não tá ganhando dinheiro. E como é que eu vendo com menos desconto? Criando percepção maior, mais positiva no meu cliente. Isso você não vai fazer citando aspectos técnicos. 2% a mais desse material ou 1% a mais de flexibilidade. O leigo, o cliente, o comprador, muitas vezes sequer entende o impacto disso. Então, o que impacta emocionalmente esse cara que faz ele ter desejo, segurança, prazer com aquilo que eu vendo? Por exemplo, no caso do Instant, eu jamais vou entrar em aspectos técnicos. O que eu vendo para esse cara é a garantia de vida que esse negócio não vai falhar nunca para ele. É isso que quando eu quero colocar uma coisa no meu coração, eu quero me preocupar. Então, essa é a mesma coisa que todos esses aspectos técnicos causam, traduzido na linguagem do cliente. Só que a maioria das empresas não faz isso. Quando eu consigo fazer isso, aumento margem, diminuo minha necessidade de dar desconto. Então pronto, consigo ganhar mais dinheiro assim. Esse é um ponto. O segundo, você sabe que custa 8 vezes menos você vender para o seu cliente, que está dentro da sua empresa, do que conquistar um novo? Conquistar um novo cliente tem
custo com marketing para você chegar nesse cara, acessá-lo, marketing para reimpactá-lo, né? Remarketing para manter esse cara engajado contigo, persuasão, convencimento, criação de familiaridade até efetivamente você converter esse cara. Então, se o meu custo por cliente na minha empresa, vamos dizer que seja de R$1.000, para eu conquistar um novo cliente, eu gasto R$1.000 para vender para o meu já cliente. Se eu der alguma vantagem, algum brinde, algum presente, algum convite para um evento de relacionamento, ou muitas vezes só oferecer algo, porque ele já me conhece e já confia em mim, é infinitamente mais fácil. Só que sabe o que acontece? A maioria dos empresários está preocupado em vender mais para fora, para novos clientes, e esquece quem está dentro de casa. Os orientais têm um ditado que eu gosto muito, que diz: antes de mudar o mundo, dê 3 voltas pelo quintal da sua casa. Vou repetir. Caraca, essa eu vou levar pra mim. Antes de mudar o mundo, dê 3 voltas pelo quintal da sua casa. O quintal da sua casa são seus já clientes, os caras que já conhecem você, gostam de você, confiam em você. Se você vender para esses caras, a chance de conversão ela é muito maior. Esse cara já confiou em você. Se você prestou um bom trabalho, ele já acredita, confia, gosta de você. Tem uma frase que eu uso, que é melhor um cliente, é mais barato o cliente de novo do que cliente novo. Cliente de novo é melhor, cara, é entende? isso. E você falando na primeira parte, muitas vezes, quando você foca muito no técnico, você já se precifica antes de falar preço. Isso. Então, é importantíssimo você começar a tentar desconstruir o tecnicismo na hora de você vender coisas, porque eu gosto muito de falar de imóvel. Quem decide a compra do imóvel? Num casal. É a mulher. É a mulher. Você foca em quê? Você foca na área de lazer? Não, foca na cozinha e no closet. Né? 2 fatores diferenciados. E não estou dizendo que mulher vai ficar na cozinha. Não, mesmo que ela não fique. Ela vai olhar aquilo, pra... ela impacta aquilo. Uma boa sala. Agora você quer um homem, daí você foca em tecnologia. Ah, porque aqui é a automação. Daí, isso é o homem. O som. Porque a hora que você bota som alto, a primeira coisa que a mulher fala assim, abaixa o volume que está muito alto. Então, você tem que ter uma comunicação mais assertiva, né? Então, você entender realmente quem está pagando essa conta. É maravilhoso. Eu falo... Pediatra fazendo conteúdo para criança, quem leva é papai e mamãe. Uhum. Então, toma cuidado para você não seguir o modismo, né? Hoje, se você precisar na internet, uma pessoa que cuida de doença periodontal, tá? Tô com gengivite, tô com a cárie. Me indica alguém da internet que fala sobre isso. Não consigo encontrar. Não sei. Entende? Então, assim, mas se você falar de harmonização facial, você vai. Tem 10 aqui que você vai encontrar. Então, por quê? Porque as pessoas esqueceram de dar valor para elas mesmas. Eu sou contra a harmonização facial, por isso que eu não gosto de marketing digital. Só que você pode falar de outra coisa. Fala do que você faz para todo mundo todo dia, rapaz. Acho que era Martin Luther King que falava, né? O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. E aí eu vejo, Reziel, que acontece muito isso. Tem muito profissional bom, extremamente competente, experiente, com um track record maravilhoso, e ele fala, eu não gosto disso do marketing digital, porque tem um monte de gente falando bobagem. Tem, mas também tem muita gente boa criando conteúdo de muito valor. Se tu é bom, vai lá e cria conteúdo de alto valor. O problema não é o barulho dos maus ou dos incompetentes, é o silêncio dos bons que se sentem coagidos, né? Coibidos. Então, vai lá. É o famoso, isso não é para mim, isso é para todo mundo. É para todo mundo. Então... E cada um da sua forma. Eu acho que assim, públicos diferentes têm linguagens diferentes. Um público que compra produtos mais baratos ou mais populares ou volume, esse cara ele tá mais tempo realmente na rede social, ele precisa de mais conteúdo gratuito para confiar, para engajar, porque ele passa realmente mais tempo ali. Só que se você tem uma venda de um produto ultra qualificado, você fala com decisores, com empresários, você vai gerar menos conteúdo. E conteúdo muito mais assertivo, porque o seu cliente ele não tem tempo de ficar te assistindo nos stories. Ele precisa que você resolva o problema dele rápido e o quanto antes. Então, se você me falar, a única coisa que eu preciso saber, ótimo, eu te contrato. O pobre compra coisa, o rico compra tempo. Então, se o teu cliente, você quer atingir empresários ou público ultra qualificado, você nem precisa gerar tanto conteúdo assim. Você precisa gerar o conteúdo assertivo. E o grande desafio está aí. O que você resolve na vida do teu cliente? E a grande maioria dos profissionais não sabe. Por isso que não sabe do que falar. Essa já...
Vou ter que assistir, pessoal. Você precisa assistir esse episódio de caneta e papel na mão para trazer insight. Quem Porque, pegou olha, aí, já não? peguei uns 4 ou 5 aqui que vou ter que assistir de novo. Vou te dar um conselho. Dá para fazer um e-book desse episódio. Eu vou gravar um episódio só para ensinar vocês a transformarem conteúdos do YouTube em verdadeiros manuais para você aplicar no teu dia a dia. Muito bom, manda para mim, inclusive, lá no Instagram, eu vou adorar ver sintetizado. Cara, qual é a sua visão sobre a liberdade geográfica, liberdade mental, na verdade, como ativo do empreendedor moderno, sabe? Você ter, assim, você não tem que estar preso nas coisas. Hoje a gente vê a criação de conteúdo como algo extremamente bombada, mas quando você vai para algumas redes, dá a impressão que está todo mundo postando, é porque você está consumindo, a maioria não está postando. A maioria. Você tem muito mais audiência do que produtor. Sim. Né? Você pode engrossar sendo mais um. Falar do que você faz, do que você vende, falar do teu produto. Entende? Então, mas isso te dá, muitas vezes, assim, essa liberdade. Uma coisa que, honestamente, eu estou em busca, em perseguição. Está em construção, e conseguindo já, né? Em construção. A gente já está fazendo testes. Né? Eu disse a pessoa que fica 6 meses no Brasil e 6 meses nos Estados Unidos. Eu acho que algum grau de liberdade já está rolando. Já né? tem uma liberdade. E qual é a sua visão sobre isso, nessa mudança, nessa transformação? Cara, eu acho que assim, a oportunidade está aí e você pode embarcar nisso ou não. Né? Lá atrás, quem falou assim, internet é modinha, talvez não seja para mim. Algum tempo atrás, rede social é modinha, talvez não seja para mim. E esse bonde está passando. Então, você pode ficar de fora. E tá tudo bem. Existem modelos de negócio que você vai depender muito menos, seja da internet, da rede social. Mas eu acredito que hoje, em absolutamente todos os modelos, mesmo de grandes indústrias, mesmo de produtos físicos, mesmo de prestadores de serviços locais, a rede social, a geração de conteúdo, te ajuda muito e te dá liberdade. Porque você não precisa se prender somente agora ao que você entrega aqui pessoalmente com as pessoas. Hoje, cara, acho que 70% do meu trabalho, e digo até de boa parte da receita da empresa, vem pelo digital. Vem pelo online. Em muitos dias eu estou viajando, estou fisicamente nos lugares, num podcast ou numa palestra, mas muito desse tempo eu estou no desdobramento do que esses eventos acabam me causando. O cara viu um podcast, me viu numa palestra e muitas vezes me contrata para a empresa dele, para uma consultoria, e isso acontece nos bastidores, acontece no digital. Quantos outros empresários poderiam fazer isso também, ou como mudança de carreira, ou potencializando aquilo que eles já fazem? Então eu acho que ter paz é um ativo primordial, primeiro, para a gente gerenciar os nossos negócios. E às vezes, para a gente ter paz, você precisa de 2 coisas: um caixa saudável e tempo livre. E querendo ou não, isso que a gente está fazendo de gerar conteúdo e uma percepção maior de valor da sua empresa, te dá as 2 coisas. Te faz vender mais de forma mais saudável, ter caixa e ter tempo livre para ter paz. A gente só consegue ser criativo com tempo. Se você está na sobrevivência, você concorda comigo que não há como você inovar, criar algo novo, repensar as coisas na sua empresa? Você perde capacidade até de negociação. É um verdadeiro bombeiro, tá pagando bombeiro, incêndio, cara. Né? Você falou uma coisa ali muito importante, que é o poder da comunicação, né? E o que é uma comunicação de impacto para você, que realmente se posiciona a pessoa e aumenta até mesmo venda através dessa comunicação? É aquela comunicação que se torna memorável, Rezieri. É aquela comunicação que ela não é extremamente técnica, é aquela comunicação que as pessoas vão lembrar e falar, putz, esse cara resolveria o meu problema. Então vamos para um aspecto um pouco técnico, só para explicar o porquê que essa comunicação é que funciona. Você sabe muito bem disso, a memória humana ela é guardada no hipocampo, e o hipocampo é nosso centro de emoção. Se eu te impacto emocionalmente, ou com alguma grande promessa, desde que seja verdadeira e genuína, ou com alguma sensação de prazer, de ganho, de vantagem, isso fica gravado no teu centro de memória. E você vai lembrar de mim, da minha venda, da minha narrativa daqui a algum tempo. Se eu te expliquei dados técnicos, seu cérebro não guarda isso, porque o dado técnico a gente racionaliza. Eu não guardo isso no meu centro de memória. Então eu entendo na hora, mas depois, puta, ele falou de tanta coisa, do que ele falou mesmo, eu não guardo. Quando essa comunicação me impacta emocionalmente, caraca, eu nem lembro tudo que ele falou, mas eu lembro que era bom. Isso não aconteceu já com você? Eu nem lembro que eu conversei com o Rizieri, mas o papo foi legal pra cacete.
Por quê? Me gerou emoções e sensações. Então, se você quer ter uma comunicação de impacto, prenda-se menos a dados e prenda-se mais à emoção que você gera nas pessoas. Vamos para um exemplo prático? Tem um livro novo, uns meninos juntos aí escreveram ele, tem uns 2000, entre 5 e 2000 anos atrás. Chama Bíblia, você já ouviu falar? Opa! A Bíblia tem muita informação, tem muitos dados, muitos. Mas por que que ele atinge 1/3 da humanidade e os outros 2/3 também são influenciados por ele e a gente lembra tanto das histórias da Bíblia? Porque todas elas te contam uma narrativa com fundo emocional, com alguma grande lição, com alguma grande sabedoria. E aí os dados e as lições inseridas ali no meio, pelo impacto emocional que ela te causa, reverbera. Você fala, putz, que história legal. E mesmo quem não é cristão, lembra dessa história. Ou conhece. Sim ou não? Sim, com certeza. Então, não estou dizendo, obviamente, que você tem que tudo ligar à religião, ou à religiosidade e espiritualidade. Mas pega esse modelo de como a Bíblia conta histórias e como isso se torna memorável para as pessoas e faz isso na sua empresa. As pessoas não querem dados, elas querem contexto. Coloca isso numa história. Isso vai ser lembrado. Isso é emocional. Que show. E imagina a pessoa que está assistindo aqui, a gente tem vários níveis e tem um empreendedor que está começando, tem ele e uma equipe ou uma pequena... Uma eu-presa, né? Uma eu-presa, o próprio otário. Então a gente tem... Como eu gerar esse treinamento para treinar o meu time? Eu ainda não tenho um recurso para contratar a mentoria, a tua consultoria. Primeiro eu já vou deixar uma dica, siga o Yuri aqui, porque diariamente você vai ver pílulas de conteúdo, são verdadeiros insights para você aplicar no teu dia a dia, no teu time, na tua equipe. Mas como treinar uma equipe de vendas com o menor custo possível, Yuri? Para, assim, se tivesse que dar 3 pilares principais, 3 orientações para um empresário chegar hoje, fazer uma reunião, olha pessoal, a gente tem que trabalhar isso, isso e isso, vamos dar uma olhada para dentro, ver o que a gente está fazendo para ver como a gente impactar isso. Show. Primeira coisa, eu sou bastante contra scripts, tá, Rizieri? Então, a maioria das pessoas que falam de vendas vão te dar um script e treina o time de vendas assim. Toma, esse é o script, vomita isso no cliente. Então, vamos pensar uma coisa. Você já entrou numa loja e que um vendedor te atendeu assim, olá, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Posso te ajudar hoje? Com certeza. Isso acontece, uma forma robótica, não natural, quase que desumana de falarem com você. Fica muito esquisito. Naturalmente, se cria ou essa sensação de que engraçado, que esquisito, você dá risada, ou você acha estranho, mas de alguma forma você rejeita e aquilo não te passa seriedade. Então a primeira coisa, ensina o seu time a conversar. Ensina o seu time a escutar as pessoas, a verdadeiramente prestar atenção no cliente e entender como é que ele ajuda esse cara. Como eu te falei, eu abro toda a venda, mesmo de tickets altos, mesmo de vendas ultra qualificadas em empresas, com a seguinte pergunta: o que você precisa resolver nessa aquisição? Quando o cara me liga querendo uma palestra ou um treinamento numa empresa, eu sempre pergunto, senhor empresário, senhor CEO, o que você gostaria de resolver com a minha palestra ou com o meu treinamento? O que eu estou falando para ele? O que é mais importante para você aqui? E toda a minha conversa vai ser direcionada para resolver aquele problema. Então, se eu tenho uma loja de carro, se eu tenho uma loja de suplemento, uma loja de roupa, a pessoa entrou na minha loja, senhor cliente, o que você gostaria de resolver hoje? Porque muitas vezes ela quer uma roupa barata, muitas vezes ela quer uma roupa resistente, uma roupa para frio. Às vezes o cara quer ganhar massa, às vezes o cara quer emagrecer. Cada cliente tem demandas diferentes. Então, quem vai te dizer a demanda dele, a prioridade dele, não é você, vendedor e empresário, que tem que adivinhar. É o cara. Só que a gente esquece isso e quer impor um script de venda em cima do cliente. Cala a boca. Ouve o cara. Pergunta, o que você quer resolver hoje? E resolva. É simples assim. Perfeito. Eu já ia te perguntar aqui o maior erro, na tua opinião, que trava a venda, mesmo o produto sendo bom, sabe? Tipo, mas acho que você já dá para engatar alguma coisa na tua visão, assim. Como você já prestou, assim, uma infinidade de consultorias, o que você observa que é muito recorrente? Você pode ter um produto bom, mas não vende porque existem erros comuns durante o processo de venda, ou durante, seja comunicação, seja, enfim, e que você identifica, cara, porque para você, Yuri, eu sempre falo assim, nossa, é tão básico para você que vive todo esse dia. Exato. A maioria das pessoas não consegue. A maioria das pessoas não consegue nem enxergar o problema que tem. Sim. Eu acho que essa questão das pessoas não ouvirem o cliente é das mais graves, Rizieri. É o cara chegar com o script travado, robotizado e vomita em cima do cliente sem ouvi-lo. E quando eu falo assim, ouvi-lo,
é coisa do tipo assim, o cliente te responde, putz, eu tô precisando trocar um carro porque vai nascer meu filho e eu preciso de um carro maior. Só que o vendedor está tão acostumado a vender desconto, a vender promoção, que ele não escuta o que o cliente acabou de falar. Ele fala, nossa, a gente está com uma promoção incrível para esse conversível. Dando um exemplo esdrúxulo aqui. O cara acabou de te falar que ele vai ter um filho e que ele precisa de um carro maior e se oferece um carro conversível para esse cara. Nossa, Yuri, parece um exemplo completamente idiota. Leva para sua empresa e acompanhe seu time de vendas e vê quantas respostas completamente incoerentes eles dão baseado no que o cliente fala. Vamos dizer, escola. Eu tive escola a vida inteira, treino muita gente que tem escolas. O pai chega numa escola falando, poxa, na escola anterior a tia não era muito carinhosa, eu achava esquisito, eu me preocupo muito com esse acolhimento e esse cuidado com meu filho. Olha o que o pai está falando, eu me preocupo com cuidado e acolhimento com o filho. E aí, a pessoa que está atendendo ela diz, mas aqui na nossa escola, a nossa preocupação com segurança é maravilhosa. Nós temos câmeras em todas as salas. O cara te falou de acolhimento, carinho, cuidado, algo muito humano, e está falando de aspectos técnicos. E aí, se você olhar para o seu negócio, seja ele qual for, possivelmente você treina o seu time para falar algumas coisas, eles se sentem obrigados a falar essas coisas e esquecem de ouvir o que o cliente está gritando na cara dele. E aí, muitas vezes, você só resolver o que ele te disse, acabou. O cara fica. Já resolve. Por isso que você vende sem precisar vender, porque você ouve o cara e resolve o que ele te diz. A maioria dos conteúdos a gente cria baseado no que as pessoas te perguntam. Dores reais. Pronto. Por isso que você tem tanto engajamento, percepção de valor pelos seus pacientes. As pessoas te encontram e falam, nossa, é você. Elas lembram, porque fez sentido, você não falou sozinho. Porque você está escutando a sua audiência. É muito show, né? E eu vejo assim, desafios pessoais, né? Como aplicar neurovendas em setores mais sensíveis? Uma coisa é produto, outra coisa é uma coisa que você tá ali, vai comprar aquele produto e levar para casa. Mas eu vejo direito, educação, saúde. Como aplicar neurovendas? Eu tenho que mudar a abordagem? Tem um viés, assim, que o técnico tem muito viés. Cara, será que, por exemplo... eu faço uma alusão comparativa com os Estados Unidos, né? Medicina nos Estados Unidos é um serviço, Sim. como qualquer outra coisa. No Brasil ainda tem um apelo de ser sagrado e tal. Então, essa abordagem, eu tenho que ter esse cuidado, esse zelo? Primeiro, você falou de 3 ramos que são vistos como sagrados no Brasil e as pessoas geralmente ligam com, poxa, saúde, educação ou até o direito, como são áreas sensíveis, poxa, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? É injusto. Será? Vamos pensar uma coisa. Se o médico ou alguém da área da saúde não der o devido cuidado para aquela pessoa, ela pode morrer. Tem algo que vale mais que a sua própria vida? Por mais que você ame sua esposa e seus filhos, sem a sua vida você não faz mais porcaria nenhuma. Então nada vale mais que a sua própria vida. Se você não se educar e não se desenvolver, você seria o grande profissional que você é hoje? Jamais. Então mesmo coisas que são extremamente sagradas, nada mais justo do que a gente, sim, ganhar dinheiro. Não estou falando para você ganhar de forma usurária ali, né, abusiva, mas é justo, você se preparou para isso e que cobre na medida. E é claro, você vai cobrar dentro do teu público, dentro daquilo que você resolve. E aí, voltando para o começo da sua pergunta, neurovendas funciona inclusive melhor, Rizieri, para prestadores de serviço. Por quê? Um sapato preto é um sapato preto. Você olha para ele e você já tem uma precificação na cabeça. Um sapato de couro custa mais ou menos tanto. Serviço não. Serviço custa aquilo que você resolve, dependendo das circunstâncias e da necessidade do cliente. Vou trazer um exemplo prático. Nesse momento, você está precisando de um chaveiro? Não. E se eu te oferecer um chaveiro para abrir essa porta que você não precisa agora, por R$1, você não contrata. Tá barato, o cara é bom, mas não faz o menor sentido para você. Agora, se hoje, voltando para sua casa, você ficar trancado para fora, 11 da noite, depois de você gravar um podcast, cansado, com fome, precisando de um banho e querendo abraçar sua mulher, e o chaveiro chegar e falar assim, doutor, há 300 pau para abrir a porta agora. 11 da noite, podre, como eu descrevi, você paga? Fácil. Fácil. Porque agora você tem necessidade latente. Então, o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas não conseguem sacar essa necessidade das pessoas. E aí estão vendendo, falando sozinhas. E o legal, né? Tava vendo um vídeo essas semanas que passaram, que a indústria do wellness tá gerando necessidade e problema onde você nem sabia que existia. Tinha, jovem. Entende? Para te vender a solução.
É isso. E é louco isso, né? Porque é desafiador, porque daí a gente vai para outro cenário ético, moral, enfim. Não é o objetivo disso, né? Eu queria aproveitar você. A gente está caminhando aqui e eu queria pedir para você compartilhar com a gente, com toda essa tua expertise. Lógico, não é impossível você trazer todo o teu curso, todo o teu conhecimento, mas 2 técnicas que alguém possa de aplicar, assistindo isso daqui, começar a aplicar dentro da organização, do time, da tua empresa, do teu dia a dia, para conseguir melhorar a venda, não só a quantidade, mas a qualidade da venda. Cara, eu vou dar uma lição de casa então, para que as pessoas possam fazer isso sozinhas, se você é uma empresa, ou para trazer uma discussão para o time, se você tem aí um time de vendas e mais pessoas na sua força de vendas, que é o que você resolve na vida do seu cliente. Diferente de o que você vende. Se eu perguntar para um médico que ele vende consulta, não é isso que ele resolve na vida do cliente dele. Se você trabalha, por exemplo, como cardiologista, muitas vezes você resolve sexualidade. Você pode resolver longevidade dessa pessoa, dependendo do caminho que você segue. Então, na sua empresa, com o seu produto, com o seu serviço, o que você resolve na vida do seu cliente? E liste as 3 ou 4 ou 5 coisas que mais as pessoas te trazem. As dores que elas mais reclamam para você. É isso que você resolve. Esquece seu produto e serviço. Essa dica é muito importante. Esquece seu produto e serviço. Seu produto e serviço, a sua empresa, é importante para você. O seu cliente está, com perdão da palavra, cagando para isso. O que ele quer é resolver o problema dele. Então entenda o que você resolve e muda completamente o seu discurso de vendas, não para falar de produto, serviço, preço, condições. Começa a falar do que você resolve na vida desse cara. Você vai vender muito mais sem vender, sem ser chato, sem ser insistente. Pronto, já peguei. Pessoal, isso daqui grava, faz um corte, leva para tua vida, porque isso é muito bom e vai virar corte. Então fica esperto nas nossas redes ali que vai virar corte. Momento bate-bola aqui, Yuri. Meio Marília Gabriela, a gente pronto, é velho, de frente com o Gabi, pô, entende? Uma coisa que sempre vende, mesmo que o produto seja ruim, sempre vende. Uma boa oferta, aquilo que é oferecido. Uma habilidade que todo vendedor deveria treinar agora assistindo. Comunicação e empatia. O hábito que destrói a produtividade do empresário, do empreendedor. Perfeccionismo. Inação. O melhor livro sobre o comportamento humano que você já leu. Cara, sobre comportamento humano. Vamos lá, dentro do que a gente está falando aqui, talvez o ego é seu inimigo. Show, show. Eu já ouvi o resumo dele. Não, assim, me vieram inúmeros na cabeça. Essa realmente assim, é uma pergunta dificílima para eu responder, porque, cara, eu leio muito e de tudo. E eu sou realmente, assim, adicto por leitura. E eu sou muito curioso. Eu leio livros de medicina, pra você ter noção, livros religiosos, históricos, de curioso. Mas eu acho que quando a gente fala de comportamento humano dentro do que a gente está falando aqui, o ego é seu inimigo ajuda muito, porque muito empresário não vem para rede social, não gera conteúdo ou não vende porque tem medo da rejeição. E medo da rejeição é o seu ego frágil e ferido. Show. E vendas ou marketing, o que vence a longo prazo? Vendas. A boa venda, ela se torna marketing. Marketing vazio sem venda é porcaria. Perfeito, perfeito. E eu não gosto muito desse termo, mas assim, do hack, né? Porque gera muito assim, mas assim, uma dica, vai, de comunicação que pode causar um impacto em 5 segundos. Seja menos técnico. Mata o Einstein interior que tem dentro de você e fala sobre o que é a emoção que você gera nas pessoas. Oh, cara, Yuri, muito obrigado. Eu acho que é um conteúdo de ouro. Obrigado. Convido mais uma vez a seguir as redes sociais do Yuri. Ali só tem conteúdo de valor. Ele mostra muito do que ele faz também. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir uma palestra do Yuri, vocês vão mudar o conceito de palestra de vocês. É transformadora. Tem um amigo nosso em comum, o Jefferson, fala: não existe nenhuma palestra mais legal que eu já assisti do que a do Yuri. É um cara que consegue impactar muita gente. Parabéns. Fico feliz, cara. Obrigado, Yuri. Muito obrigado, meu amigo. Cara, de verdade, é uma honra para eu estar aqui. A gente sempre fala sobre
crescer de acordo com a ambiência, né? Ambientes certos e frequências certas. E você é um cara que realmente assim, me inspira pelos seus valores familiares, profissionais, excelência em tudo que você executa, sem nenhuma demagogia. Eu te falo isso fora do podcast constantemente. Então, para mim é uma honra estar aqui. Eu fico feliz de ter podido contribuir, espero eu, com a galera que está aqui com a gente. Poxa, pessoal, olha, episódio novo toda semana. Aproveita para ativar o sininho, siga o canal, compartilhe esse conteúdo, porque isso é para ajudar vocês. Em nenhum momento aqui você vai ouvir aqui eu te falando para fazer qualquer coisa a não ser seguir, compartilhar, deixar teu comentário, e isso transforma vidas. Você dando certo no teu negócio, tratando melhor o teu cliente, você consegue impactar vidas. E é esse o objetivo, o propósito do canal, fazer você aumentar teu sucesso. Eu quero agradecer a tua audiência e deixar para você um abraço, esperando vocês no próximo episódio. Grande abraço, obrigado mais uma vez, querido.